Olá! Sabe a urina de um pet? Pode parecer só um resíduo, né? Mas a verdade é que ela é uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima. É como se fosse uma janela, sabe? Uma janela para a saúde geral do animal, que revela um monte de segredos que a gente não consegue ver a olho nu. Então fica a pergunta: o que um exame tão simples como esse pode, de verdade, contar para um veterinário? Bom, a resposta é bem surpreendente e, olha, vai muito, mas muito além de uma simples infecção urinária. Então vamos lá. Uma análise de urina pode levantar suspeitas de doença renal, de diabetes, até de problemas no fígado. E não para por aí não. Pode indicar anemias, infecções que estão no corpo todo, como a leishmaniose e até danos musculares bem sérios. É, sem dúvida, um exame de triagem fundamental. Ok, mas tudo começa com a coleta. Para que o resultado seja confiável, essa jornada da amostra, desde o momento que sai do PET até chegar no laboratório, tem que ser assim, perfeita. Basicamente, existem três jeitos principais de coletar. A coleta espontânea é a mais comum, aquela que a gente pega na hora do xixi. Tem também a cateterização, que usa uma sonda. Mas olha, a cistocentese, que é quando a urina é tirada com uma agulha direto da bexiga, essa é o padrão ouro. É a ideal, principalmente para investigar infecções, porque não tem risco de contaminar a amostra no caminho. Depois que a amostra é coletada, cada segundo conta. É super importante identificar direitinho com os dados do PET, anotar como foi a coleta e proteger essa amostra da luz. E se não der para analisar na hora, ela tem que ir para a geladeira, mas por no máximo 8 horas, tá? Tudo isso para garantir que o resultado seja o mais fiel possível. Bom, com a amostra segura em mãos, a investigação começa de verdade. E o primeiro passo é super visual. Só de olhar para a urina, a gente já começa as primeiras pistas. O veterinário vai avaliar 4 pontos principais aqui. Primeiro, a cor, que o normal é ser amarelada. Depois, o aspecto tem que ser límpido, transparente. O volume também é importante para ter material suficiente para análise. E, por fim, a densidade, que é um indicador super importante de quão concentrada ou diluída essa urina está. E por falar em densidade, tem um termo que vale a pena conhecer: isostenúria. O que é isso? Basicamente significa que a urina está diluída demais. E isso acende um baita sinal de alerta, porque pode ser um dos primeiros sinais de que os rins estão começando a perder a capacidade de concentrar a urina, o que é um indício de doença renal. Depois da análise física, a gente mergulha num mundo que não dá para ver, o da química. E para isso, a ferramenta é a fita reagente, que revela um monte de informações que estão ali, escondidas na urina. Uma das perguntas mais cruciais que essa fitinha responde é: tem açúcar na urina? A resposta para essa pergunta abre um caminho de investigação bem interessante. A lógica funciona mais ou menos assim. Se a fita acusa que tem glicose ali, o primeiro passo é checar a glicose no sangue. Se ela estiver alta, a suspeita logo vai para diabetes ou até para um estresse muito forte, que acontece bastante em gatos. Agora, se a glicose no sangue estiver normal, aí o problema pode ser outro. Pode ser lá nos rins, que por algum motivo não estão conseguindo reabsorver essa glicose como deveriam. Outro achado químico importantíssimo é a proteinúria, ou seja, excesso de proteína na urina. Só que aqui o contexto é tudo. Um pouquinho de proteína numa urina que está bem concentrada pode ser até normal. O problema de verdade é quando essa perda de proteína é constante e elevada. E a gente precisa saber de onde vem essa proteína. A causa pode ser pré-renal, ou seja, vem de problemas no sangue antes de chegar no rim, pode ser renal, indicando um dano direto no próprio rim, ou pode ser pós-renal, que geralmente é por causa de uma inflamação ou sangramento na bexiga ou na uretra. Cada origem aponta para um diagnóstico diferente. E os corpos cetônicos? Olha, num animal saudável, eles simplesmente não deveriam aparecer na urina. Ponto. A presença deles, que a gente chama de cetonúria, é um grande sinal vermelho. Indica que o corpo está usando gordura como fonte de energia de forma exagerada, o que acontece em situações bem sérias, como diabetes, jejum muito longo ou desnutrição grave. E, finalmente, a gente chega na etapa mais detalhada de todas, a análise do que sobrou da urina, o sedimento, lá no microscópio. É aqui que o mundo de células, cristais e outras coisas se revela. E essa citação aqui resume perfeitamente o porquê dessa etapa ser tão importante. Muitas vezes a parte física e a química da urina parecem normais, mas é lá no sedimento, olhando no microscópio, que a gente encontra a peça que faltava no quebra-cabeça. O que a gente pode achar lá? Cristais. A presença de estruvita ou de oxalato de cálcio, por exemplo, pode indicar a formação de cálculos, as famosas pedras na bexiga,
E olha que interessante. Achar cristais de biurato de amônio pode ser um alerta para uma doença no fígado. Tá vendo como o exame vai muito além dos rins? Outra coisa fascinante que pode aparecer são os cilindros. Eles são literalmente moldes dos túbulos dos rins. Se aparece um cilindro granuloso, isso aponta para uma lesão recente. Se é um cilindro seroso, já sugere uma doença renal crônica, de longa data. E um cilindro leucocitário é o forte indício de infecção no próprio rim. São como mensagens diretas que o rim está mandando sobre o que está acontecendo com ele. Ufa! Então, depois de coletar todas essas pistas, as físicas, as químicas e as microscópicas, chega a hora de juntar tudo e, finalmente, solucionar o mistério. O ponto principal é que nenhuma parte desse exame funciona sozinha. É a combinação de tudo, dos achados do exame físico, da análise da fita química e do que foi visto no microscópio, que permite ao veterinário ter o quadro completo da situação e chegar num diagnóstico certeiro. E claro, para casos mais complexos, principalmente para acompanhar a saúde dos rins, existem testes ainda mais avançados, como a relação proteína-creatinina. Ele mede com precisão a quantidade de proteína que está sendo perdida, sendo uma ferramenta essencial para detectar e monitorar a progressão de uma doença renal. Então, para a gente recapitular essa jornada, a urinálise passa por 3 estágios essenciais, né? Primeiro, a observação física. Depois, a revelação química. E, por fim, a exploração microscópica. Uma etapa vai construindo em cima da outra, formando uma história completa sobre a saúde do pet. Da próxima vez que um exame de urina for pedido, vale lembrar que ele é muito mais do que um procedimento de rotina. É uma investigação profunda, de verdade. Então a questão que fica é, que segredos importantes esse exame, que parece tão simples, poderia revelar sobre a saúde de um animal de estimação?